Aí, muito bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Estamos ao vivo pelo Instagram. Se você estiver pelo Instagram rolando o feed aí, calma, fica aqui até o final, porque nós vamos finalizar a semana falando sobre oportunidade. Você que está no YouTube, fica até o final dessa live também, porque ela está salva. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por ter você por aqui acompanhando esses conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a gente vai falar sobre coisas interessantes nessa live hoje, e eu peço para você ficar até o final. Já não esquece de dar o seu like aí, não se esquece de inscrever no canal, você que está acompanhando pelo YouTube. Você que não segue ainda aqui pelo Instagram, segue aí também, @new.oficial. Bora compartilhar essa live com mais pessoas? A gente compartilha aqui para poder avisar as pessoas que nós já estamos ao vivo, né? E aí a galera vai entrando porque vai recebendo a notificação. Você que está chegando agora, compartilhe essa live aí com 10 pessoas que você considera importante. Chama essas pessoas para virem aqui para a live, porque é oportunidade de oportunidade. Esse mesmo é o nome da live de hoje. A gente vai fazer um resumão da semana, sobre tudo que a gente falou essa semana. E a gente vai seguir firme nesse processo aí, falando aqui todos os dias com vocês nas lives do New Coffee. Então eu convido você a preparar o seu café, convido você a preparar aí o seu bloco de anotações, porque tem coisa boa vindo aí, hein? Tem bastante conteúdo vindo aí para você. Queremos transbordar bastante coisa sobre a sua vida. Então vem comigo para essa live, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de passar esses minutos aqui com a gente. Beleza? Bora para cima? Bora transbordar esse conteúdo então? Bom, Instagram já liberou. Paulo Lima, bom dia. Jéssica, bom dia. Sejam bem-vindos. É bom ter vocês aqui no nosso New Coffee. Não esquece de apertar esse aviãozinho aqui e mandar essa live para pelo menos 10 pessoas que você considera importante nos seus contatos, porque nós estamos falando sobre oportunidade de ter oportunidade. Isso mesmo, oportunidade de ter oportunidade. As oportunidades, a gente falou bastante essa semana que elas vêm, né? E se você não aproveitar, elas vão. Com você ou sem você, elas vão de qualquer forma. E muitas vezes é importante que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós temos, porque ontem eu falei sobre isso. As oportunidades, quando elas são agarradas, elas abrem portas para novas oportunidades. Então é assim, às vezes nada está acontecendo na tua vida, você não está indo para lugar nenhum, você está sem direção, você está sem caminho, as coisas não estão acontecendo. Você tenta e fica nesse processo de tentar. Ana, bom dia. E aí o que acontece? As coisas não fluem, porque as oportunidades às vezes estão passando e você não aproveita as oportunidades. E o fato de você se movimentar vai gerar resultados futuros na sua vida, e esses resultados futuros vão abrir a possibilidade para outros resultados, mas isso tudo depende da oportunidade, se ela for aproveitada ou não. Eu vejo muitas pessoas reclamando, muitas pessoas estagnadas dentro de uma zona de conforto, pessoas que estão muitas vezes até indignadas com a situação em que estão vivendo, mas elas não fazem nada para sair do lugar, elas não inventam, elas não criam, elas não fazem coisas diferentes, elas não querem pagar o preço, elas querem apenas o resultado. E uma coisa é fato, não adianta você querer o resultado sem que você pague um preço. Tudo que a gente vai fazer na vida tem um preço. Você trabalha, por exemplo, porque você quer receber o seu salário. E quanto melhor for a oferta de salário para você, mais interessado por aquela vaga ou por aquele emprego você vai ser, porque vai aumentar o seu salário, isso vai aumentar o seu poder de compra das coisas que você quer. Isso vai trazer um conforto para a sua vida. Então você tem um preço, você vai vender ali a sua hora, você vai vender o seu serviço, você vai vender o seu produto, você vai vender alguma coisa para que você tenha a recompensa monetária, para que você tenha o dinheiro em cima daquilo que você está fazendo. É um processo natural, mas é um preço. Para você ter para você ter o dinheiro, para você ter o conforto, para você ter o que você quer, você precisa entregar algo, tem um preço, né? A maioria das vezes, no caso do trabalho, é o seu tempo, o seu conhecimento, o seu estudo, a sua formação para aquela profissão. Em troca dos seus serviços, a empresa, o patrão,
ele vai te pagar um salário para que você fique aquele tempo à disposição da empresa, para que você se torne uma parte da empresa. Através disso você recebe ali a sua bonificação através do salário, que faz com que você consiga comprar as coisas que você precisa, faz com que você consiga se alimentar, faz com que você consiga prosperar e crescer cada vez mais. Então é uma via de mão dupla, né? Você entrega, você oferece, você paga um preço e você recebe por isso. E da mesma forma do outro lado, se você é patrão e você precisa de funcionário, você vai pagar pelo serviço do seu funcionário e você quer que ele desempenhe a função ali que foi determinada para ele. É uma troca, é um preço. Você não consegue fazer tudo, então você precisa contratar pessoas para que elas estejam prestando serviço para você. Antônia, bom dia. Então, tudo na vida tem um preço. Se você quer se formar, por exemplo, numa faculdade X, você vai ter que passar aquele período, o período do curso. O curso é 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei. Mas você vai ter que pagar aquele preço, você vai ter que assistir às aulas, você vai ter que fazer as provas, você vai ter que tirar uma boa nota para que você possa ser aprovado nesse curso e que você consiga chegar até o final. Porque se você não chegar até o final desse curso, você não consegue receber o seu certificado de conclusão, você não consegue ter a sua formação, a sua colação de grau, você não consegue receber o seu diploma e automaticamente você não consegue também atuar naquela área que você escolheu. Então tem um preço. Qual que é o preço? Você estudar, você tirar boas notas e você concluir o seu curso. Por exemplo, se você for fazer uma faculdade de medicina, você vai precisar estudar muito mais ainda, porque tem várias e várias especializações e você vai continuar tendo que se atualizar. É um preço a ser pago. Aquele que escolhe a área da medicina, ele sabe que tem um preço a ser pago. Quem escolhe a área do direito sabe que vai ter que estar estudando leis o tempo todo, porque as leis elas vão modificando e a pessoa, o advogado, né, ele vai precisar estar se atualizando. É um preço. Tudo que você vai fazer na vida tem um preço. A oportunidade também. Ela não vai ficar esperando você. E a gente está falando sobre oportunidade essa semana e a gente encerra esse ciclo hoje fazendo um resumão de tudo que a gente falou e trazendo informações novas, né? Porque tem bastante conteúdo sobre oportunidade que a gente foi falando aí. Então é interessante que a gente tenha essa noção que as oportunidades elas aparecem todos os dias. Algumas nós enxergamos, outras nos enxergam e outras nem a gente enxerga nem ela nos enxerga, mas a gente sente que ela está próxima e que as coisas vão fluir, que as coisas vão acontecer. Eu queria compartilhar algo com você para que você entenda sobre essa questão da oportunidade e por que muitas vezes você não consegue entender a oportunidade que você tem. Você está preparado aí? Já está com um cafezinho do lado aí, pronto? Ó, vou trazer aqui, baseado aqui na Bíblia Sagrada. Uma das palavras que eu mais gosto e uma das palavras que eu acho que eu mais uso também. Em Romanos 12:2. E eu creio que você conhece de cor e salteado e eu também conheço de cor e salteado. Mas Romanos 12:2, aliás, vou falar a partir do versículo 1 para você. Romanos 12:1 e 2. Ele fala assim, ó, só para a gente entrar nessa questão da oportunidade. Falando nisso, já compartilha aqui essa live e traz mais gente para cá para a gente transbordar esse conteúdo. Fala assim, ó, Romanos 12:1. Portanto, isso é o Paulo falando. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos, né, como sacrifício vivo, ou seja, você vai precisar se privar de algumas coisas. Se você quer um crescimento espiritual, você vai ter que fazer aquilo que é espiritual, você vai ter que pagar um preço nesse sentido. Santo e agradável a Deus, ou seja, não é fácil você fugir do pecado, não é fácil você fazer aquilo que é certo, não é fácil você fazer aquilo que é preciso, que é o vosso culto racional, ou seja, você tem que ter essa consciência de que você precisa fazer, de que você precisa se abdicar de algumas coisas, que você precisa pagar um preço, e às vezes você quer estar no meio da multidão, às vezes você quer fazer o que todas as pessoas fazem, às vezes você quer ir no efeito manada, mas quando você toma uma decisão na sua vida, que você busca uma vida correta, que você busca uma vida espiritual, um bom relacionamento com Deus, fazer as coisas que agradam a Deus, fazer as coisas que a palavra de Deus manda, isso tem um preço, porque as pessoas vão te criticar, elas vão apontar o dedo em você e elas vão querer que você faça as mesmas coisas que elas fazem. Mas aí você tem que ter bem definido o que você quer para a sua vida.
Eu quero ter um bom relacionamento com Deus. Beleza, massa. Então você vai ter que fazer algumas coisas que as pessoas comuns não estão fazendo. Essa é a grande diferença. Você vai ter que ter... Ó, o Paulo está falando aqui, ó, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, ou seja, você vai ter que pagar um preço para você viver na presença de Deus. Você vai ter que fugir do pecado. Você vai ter que deixar de fazer aquelas coisas que você gosta de fazer para fazer aquelas coisas que Deus gosta que você faça, que Ele aprova no seu dia a dia. Isso é interessante. E aí o versículo 2 ele fala, e não vos conformeis com este mundo. Aí tá falando para você assim, em algumas versões ela fala assim, e não vos amoldeis, né? O que Paulo está querendo dizer aqui? Ó, você não precisa ser a forma desse mundo. Você não precisa ser igual a todo mundo. Aliás, quem condenou Jesus, quem mandou Jesus para morrer numa cruz, foi a galera, foi o povão. Incitado, porque Jesus ia contra o que a maioria das pessoas falava. Ia contra aquele padrão. Jesus quebrava aquele padrão. E os religiosos da época, eles apontaram o dedo e falaram assim, ó, esse merece morrer. Eles condenaram Jesus. Só que Paulo está falando aqui, ó, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, você não precisa ser o padrão desse mundo. Você não precisa ser igual a todo mundo. Igual a sua mãe falava para você. Você não é todo mundo. E você não é todo mundo. Você é diferente. Você é único. A sua digital comprova isso, que você é um ser único. Você é uma pessoa única, não existe ninguém no mundo igual a você. Você é particular, você é uma obra criada por Deus de forma única, onde ninguém vai ser igual a você e Deus vai conseguir identificar você no meio de todas as pessoas. No meio de todas as pessoas, Deus vai conseguir identificar quem é você. Então, diz aqui, não vos conformeis com este mundo, ou não sejam o padrão desse mundo, ou não vos amoldeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. E aqui entra uma chave para você que quer aproveitar as oportunidades. Quando ele fala, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou em algumas versões, ou transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está falando aqui, olha, você precisa ter uma metanoia. Você precisa ter uma mudança de mente, você precisa ter um mindset, uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade. Alguma coisa precisa mudar na sua mentalidade. Você precisa crescer e você precisa virar alguma chave aí para que você possa entender as oportunidades que você está tendo no seu dia a dia. E como você aproveitar essas oportunidades. Como você dar esse espaço, como você sair do momento atual e ter um processo de crescimento na sua vida. Paulo está dando o código aqui em Romanos 12, 1 e 2. Ele está dando vários códigos. Aliás, a Bíblia ela é cheia de códigos que a gente precisa interpretar. Mas Paulo está falando aqui, olha, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não seja igual todo mundo quer ser. Porque você já é único, você é especial, você é específico. Então não queira ser igual aos outros, porque você não foi criado para ser igual aos outros. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente. Ou seja, a sua mente precisa ser renovada, a sua mente precisa ser trabalhada. Você precisa estar aberto a mudanças, você precisa estar aberto a transformações. E através desse processo você consegue começar a ter o entendimento de quais são as oportunidades que estão vindo para você, que vão te colocar na direção correta para que você viva um novo momento, uma nova fase dentro da sua história. E ele vai entregar outro código aqui, e eu vou compartilhar com você. E ele fala assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando assim, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, mude a sua forma de pensar, muda o seu jeito de agir, muda o seu jeito de receber as coisas, muda o seu comportamento, muda a sua atitude, porque a atitude atual sua está gerando X resultado. Agora, se você não está satisfeito com os resultados que você está gerando agora, você precisa mudar a sua maneira de pensar, você precisa mudar a sua maneira de ver as coisas, você precisa mudar a sua maneira de ver as suas próprias atitudes, e você precisa começar a fazer algumas mudanças na sua vida, e essas mudanças vão provocar um resultado. Qual que é o resultado? A boa, perfeita e agradável
vontade de Deus. E tudo que Deus quer para mim, para você, para cada um de nós é o melhor. É aquilo que é bom. Isso já foi liberado para mim e para você. E o que eu preciso? Identificar qual é o código correto dessa fechadura para que eu possa abrir, qual é a chave correta dessa fechadura para que eu possa abrir e liberar outras oportunidades na sua vida. Então, o principal código da oportunidade, ele está ligado a você ter esse entendimento, a você ter essa renovação da mente, a você ter essa privação, muitas vezes, daquilo que o teu corpo, que a tua carne diz, olha, faz isso, aquele teu pecadinho de estimação, aquilo que você gosta de fazer, que você sabe que desagrada a Deus e você fica até envergonhado e não quer falar com Deus depois que você comete aquilo. Aí ele fala assim, ó, você precisa abrir mão de muitas coisas na sua vida, você precisa pagar um preço, porque se você não pagar um preço, você não vai ter um crescimento. E a maioria das pessoas não querem pagar um preço. Sabe por quê? Porque esse preço tem que pagar. É justamente por causa disso. Elas querem simplesmente ganhar, elas querem simplesmente ter o acesso, elas querem simplesmente se beneficiar, ter o recurso, mas elas não querem pagar um preço. E tudo na vida tem um preço. Aliás, a salvação, quando a gente fala da palavra de Deus, tem um preço, sabia? O preço, na verdade, já foi pago. Tá? Se você pegar sua Bíblia no Novo Testamento aí, você vai ver que Jesus foi entregue, cumpriu a profecia para que você e eu, para que nós pudéssemos ter salvação. E olha que essa live não é uma live religiosa, a gente não está falando de religião, a gente não está falando de igreja, a gente não está falando nada disso. Nós estamos falando de oportunidade. Então Jesus teve a oportunidade de vir para salvar a humanidade e ele fez aquilo que ele precisava fazer, que era ser entregue. Ele foi entregue, morto, ressuscitou o terceiro dia, venceu a morte e subiu aos céus, ele teve a sua ascensão. Então ele, no corpo físico, subiu aos céus, porque na tumba dele não tem nada, a tumba dele está vazia, ninguém encontrou os restos mortais dele. Então ele cumpriu aquilo que precisava cumprir. Para quê? Para que hoje você e eu pudéssemos ter essa oportunidade de ter a salvação. E a Bíblia ela nos dá esse respaldo. Jesus ele pagou esse preço para a gente. Então a salvação ela foi nos dada de graça. Mas ela não é totalmente de graça porque um preço já foi pago, mas porque eu preciso permanecer, eu preciso percorrer um caminho e preciso chegar até o final desse caminho e nas condições que a palavra de Deus nos coloca. Por isso que as pessoas não conseguem entender a Bíblia. Porque elas olham com um olhar religioso, com um olhar punitivo, com um olhar de que Deus é um Deus irado, um Deus que está só esperando você errar para ele poder te condenar. E aí por isso que elas não conseguem ter esse entendimento. Mas quando eu olho para Romanos 12, 1 e 2 ali, eu vejo Paulo falando para você, olha, oportunidades vão aparecer para você, algumas oportunidades vão ser boas. Oportunidades vão aparecer para você e algumas oportunidades vão ser ruins. E você precisa se manter firme. Você precisa estar ali num processo de entendimento para saber qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. E se você fizer isso, se você pegar e realmente colocar diante de Deus todas as oportunidades que você tem, se você colocar em oração, eu tenho certeza que Deus vai revelar para você quais são as boas oportunidades. Porque a Bíblia diz que se você não se conformar com esse mundo, se você tiver um processo de renovação da mente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o segredo. Olha o segredo sendo revelado para você que está buscando aí uma direção. Para você que está buscando um caminho. Para você que está buscando se entender, se conhecer, saber qual que é o seu propósito. Saber o que você precisa fazer para começar a ter resultados. O segredo está revelado aí. Leia depois, com calma, esse capítulo inteiro de Romanos 12, 2. Ele fala sobre comunhão. Ele fala sobre sermos parte de um só corpo. Precisa se posicionar, exatamente, Paulo. Nós precisamos entrar nesse processo. Mas bom, são assuntos anteriores, né? Mas para se posicionar, eu preciso começar a fazer o quê? Governar minha própria vida. Governar minhas emoções, governar minhas atitudes, governar sobre os meus desejos, governar sobre a minha língua, governar sobre os meus pensamentos. Quando eu começo a governar a minha vida, eu começo a me posicionar. Quando eu me posiciono, as oportunidades começam a aparecer de todas as formas. E aí você vai ter que ter um critério para a seleção das oportunidades. Qual que é o principal critério para isso?
é você ter o teu propósito definido. Quando você tem o teu propósito definido, você consegue filtrar melhor as oportunidades. Como que eu filtro melhor as oportunidades? Eu tenho que ver se as oportunidades que estão aparecendo, elas vão contribuir para essa caminhada rumo ao meu propósito, ou se as oportunidades que vão aparecendo, elas vieram para poder me tirar do propósito, porque algumas oportunidades, elas são oportunidades boas aos olhos humanos, mas o Senhor conhece a verdadeira intenção daquele processo. Eu já vi algumas oportunidades aparecerem, já apareceu algumas oportunidades para mim também, que eu tive que agradecer a oportunidade e falar, olha, realmente isso não faz sentido para mim nesse momento. E oportunidades boas até financeiramente. Oportunidades grandes, oportunidades que fariam uma diferença muito grande no momento atual. Mas quando eu coloco na balança, quando eu olho se essas oportunidades elas estão de acordo com o meu propósito, eu vejo que essas oportunidades não estão. E aí não faz sentido. Por mais rentável financeiramente que ela seja, por mais que ela mude a minha história, por mais que ela mude a minha realidade de forma financeira, ela vai me tirar alguma coisa da minha vida. Então, se eu pegar essa oportunidade que veio, né, num formato lindo, num formato maravilhoso, se eu entrar nessa oportunidade, eu não vou estar ali agradando ou fazendo a boa, perfeita e vontade de Deus, e Ele não vai interferir nisso. Ele vai deixar com que eu venha tomar as minhas próprias atitudes, e aí vai acontecer o quê? Eu vou ter consequências em cima disso. Eu posso colocar em jogo a minha família, eu posso colocar em jogo a minha situação financeira, eu posso colocar em jogo tantas outras coisas, tantos projetos que eu poderia estar, tantas oportunidades que poderiam aparecer a partir do momento que eu recusasse aquela oportunidade, e eu teria a oportunidade de ter um crescimento acelerado. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desfazer todo esse processo, arcar com as consequências e voltar para a estaca zero para direcionar de acordo com o meu propósito, porque não vai ter jeito. Enquanto você não voltar e se alinhar com o seu propósito, as coisas não vão cumprir, as coisas não vão acontecer. E aí você precisa começar a dar aqueles passos necessários e as peças vão se encaixando na sua vida. Mas as oportunidades, elas vêm para te fortalecer. As oportunidades, elas vêm para te colocar na direção, para te colocar no caminho, para que faça com que você pise um degrau acima, para que você suba de nível, para que você comece o seu processo de decolagem. As oportunidades, elas vêm para isso, para fazer com que você cresça. As oportunidades não vêm para te deixar na zona de conforto, tá? Anota isso para você não esquecer. As oportunidades, elas não vêm para deixar você na zona de conforto, para você viver na mesmice. Eu conheço várias pessoas que estão fazendo as mesmas coisas todos os dias e tendo os mesmos resultados todos os dias e sonhando com coisas maiores. E elas vão continuar ali até a aposentadoria delas, e depois que elas se aposentarem, eu não sei o que vai acontecer, talvez elas vão descobrir que elas tinham uma vida e que essa vida poderia ser vivida. E isso é trágico. Isso gera uma frustração muito grande. Muitas pessoas mesmo, estão vivendo um processo de frustração dentro do seu relacionamento. Muitas pessoas estão vivendo um processo de frustração dentro do seu trabalho. Muitas pessoas estão vivendo um processo de frustração no seu ciclo de amizade, dentro da sua família. A gente tem visto aí várias pessoas, várias famílias brigando, marido agredindo mulher, mulher agredindo marido, os pais agredindo os filhos, porque estão vivendo num processo onde eles não entendem a caminhada, onde eles não entendem para onde eles têm que ir. Fernanda, bom dia, seja bem-vinda. Eles não entendem o processo, eles não sabem para onde eles querem ir, e aí eles ficam andando em círculo e eles não conseguem ter resultado. Isso torna frustrante, porque eles passam 5, 10, 15, 20, 30 anos fazendo o mesmo processo e vendo os mesmos resultados todos os dias. Isso mostra uma incapacidade, porque você não foi chamado para dar os mesmos resultados todos os dias. Você foi chamado para crescer, você foi chamado para desenvolver. O ser humano, ele tem a capacidade de desenvolvimento, de adaptação. Você consegue se adaptar para um clima muito quente e você consegue sobreviver lá. Você consegue se adaptar a um clima muito frio. Tem pessoas morando na Antártida. Porque nós temos essa capacidade de adaptação aos ambientes. Tem pessoas que vivem em locais alagados. Tem pessoas que vivem nas alturas, em lugares altos. Irene, bom dia. Porque nós temos essa capacidade de adaptação. Tem pessoas morando embaixo da terra. Porque nós temos essa capacidade. O ser humano tem essa capacidade de se adaptar a ambientes diferentes. Nós temos essa capacidade. Então,
Não dá para ficar reclamando que a situação tá difícil. Sendo que você tá aí assistindo live, você tem internet, você tem tantas outras coisas. Para muitas outras pessoas, tá muito mais difícil que para você. Talvez o que você precisa é só virar aquela chavezinha e entender o que está à sua volta aí, o que está acontecendo, o que você precisa fazer para dar aqueles passos, quais são as atitudes que você precisa ter, quais são os compromissos que você precisa fazer com você mesmo para poder começar a avançar. Porque não é com as outras pessoas, é com você. É você que tem que ter um compromisso com você. O que você gostaria de estar fazendo? Qual resultado você gostaria de estar gerando? E o que você está fazendo para gerar esse resultado que você gostaria de estar gerando? Esse é um ponto-chave para você. Esse é um segredo importante para você revelar para você mesmo. Onde eu gostaria de estar amanhã? Ou qual ponto eu gostaria de estar e o que eu estou fazendo para chegar, para gerar esse resultado? Quando eu olho lá, quando a gente leu aqui Romanos 12, 1 e 2, que fala da renovação da mente, você precisa estar aberto a novas ideias, você precisa estar aberto a novos ambientes, você precisa estar aberto a novas conexões, a conversar com pessoas. Muitas pessoas na corrida de hamster, né? É bem interessante isso que o Paulo falou, porque eu não tive, não curto muito não. Mas se você teve a oportunidade de ter aquele hamster e pegar aquela rodinha, né, para ele se exercitar, você vê que ele vai ficar correndo ali, vai ficar correndo e ele não vai para lugar nenhum, né? E a maioria de nós estamos nesse processo, nessa famosa corrida de hamster. Por quê? Qual que é o nosso principal objetivo? O que é colocado pra gente aí? Que a gente precisa estudar, ter uma boa formação, conseguir um bom emprego, comprar casa, comprar carro e se aposentar. E aí acabou a vida. Só que daí você faz o quê? Você entrega a sua saúde, você entrega a sua vida. E aí quando chega a aposentadoria, que você deveria desfrutar, pegar o dinheiro que você ganhou e começar a aproveitar a sua vida, o que você faz? Você tem que pegar o teu dinheiro e pagar em medicamento, e pagar em médico, e gastar tudinho para poder cuidar da sua saúde, porque você investiu a tua saúde num plano de 30, 35 anos, 40 anos, onde você entregou a sua alma, onde você entregou o seu corpo, onde você entregou a sua força, onde você entregou a sua energia. E agora que era para você ter resultado, você não tem mais a saúde, porque você não cuidou da sua saúde. Porque muitas vezes você não cuidou da sua mente, porque você não cuidou de evoluir, você não cuidou de prosperar para chegar lá na sua aposentadoria, ou nem esperar chegar à aposentadoria para você desfrutar. E esse é o principal problema das pessoas. Você tem a oportunidade de desfrutar e você não desfruta. Você não faz um planejamento para você sair do lugar. Você não faz um planejamento para você crescer. Esse é o principal problema das pessoas. Você não quer muitas vezes crescer, ou até você quer crescer, mas você não aproveita as oportunidades. E aí passa mais um ano, passa mais outro ano, quando você vê passou 10, 15, 20, 30, 40 anos, e aí você já perdeu todo aquele vigor, toda aquela saúde física, você já perdeu todas as oportunidades, e aí não dá para chorar mais, porque a tua velhice chegou, e aí você só tem o quê para contar? Aquela história do quase. Eu quase consegui, eu quase conquistei, eu quase cheguei lá. Eu quase tive uma história para contar para vocês aqui, meus filhos e meus netos. Eu quase tive uma oportunidade. A oportunidade veio, eu não estava pronto e eu deixei ela passar. Eu quase fiz uma faculdade. Eu quase fiz uma coisa que eu gostava. Eu quase viajei. E aí? Essa vai ser a história que você vai contar para suas gerações, do quase? E aí os seus filhos, os seus netos vão olhar e vão falar assim: o meu pai ou a minha mãe quase foram. O meu pai e a minha mãe quase fizeram isso. Será que é isso que eles vão contar mesmo? É uma questão, é algo que a gente precisa colocar na nossa cabeça. A questão da renovação da mente, ela traz isso. Você precisa levar muitas vezes um choque de realidade. Sabe como que a gente aprende? Sabe como que a gente aprende? Ou por repetição, e aí por isso que eu falo muitas coisas... eu vou falando isso várias vezes, né? Vou repetindo isso várias vezes, porque a gente aprende por repetição, ou a gente aprende por forte impacto emocional. O que você precisa perder hoje? O
Que choque você precisa levar hoje para você sair do lugar, para você fazer aquilo que precisa ser feito e para você aproveitar as oportunidades que você tem? O que precisa acontecer na sua vida hoje? Eu digo para você que não precisa acontecer nada. Você só precisa ter uma tomada de consciência. Tomada de consciência. Você precisa tomar consciência da atual situação que você está, do ponto que você está agora e o ponto que você gostaria de estar e o que você precisa fazer. O que você precisa fazer para chegar ao seu objetivo? O que você precisa fazer para chegar ao seu objetivo? Fala para mim. O que você precisa fazer? Ó, a Fernanda tá aí. Eu acompanho os stories dela e ela sempre tá postando aí. Ela é comissária de voo. Acho que você tá como comissária ainda, né, Fer? Acho que sim. E ela faz corridas. Ela corre. Ela corre algumas corridas que tem por aí. E eu sempre estou observando. E tem um preço para pagar. Você precisa treinar. E a rotina dela não é igual a nossa, não. Ela está em um lugar, hoje, amanhã ela está em outro e tal. E ela tem que arrumar um tempo para poder treinar. Para ela poder participar dessas corridas. E eu vejo que ela gosta muito. Mas tem um preço a ser pago. Não adianta você achar que você vai conseguir chegar lá no seu objetivo, chegar lá naquele quilômetro que você resolveu correr, se você não tiver um processo de preparação, se você não tiver uma busca, se você não se empenhar naquilo ali. E não é fácil você fazer os treinamentos. Olha ali, ó, é foco e disciplina. Só que não é só para isso, não é só para atividade física, não é só para um esporte que você pratica, que você gosta, que a gente tem que fazer, ter esse foco e disciplina, tem que ser para tudo que a gente vai fazer na vida. É dentro da sua profissão, é dentro da sua família, é no seu relacionamento, é no seu relacionamento com as pessoas, é dentro dos objetivos que você tem. É fazer aquilo que precisa ser feito, não tem como. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. É fazer mesmo quando a gente não quer fazer, exatamente. Eu acordei hoje de manhã para correr e assim, não é todo dia que você está afim de correr. Não é todo dia que você está afim de fazer atividade física. Não é todo dia que você está afim de treinar. Tem dia que seu corpo não quer. Tem dia que seu corpo está preguiçoso. O final de semana vai chegando, parece que o seu corpo vai diminuindo o ritmo. Mas você tem que fazer. E aí eu olho e falo assim, só mais um dia. Só hoje. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu tenho que fazer aquilo que precisa ser feito hoje. Então, se eu acordei hoje e eu tenho no meu cronograma que eu preciso correr tantos quilômetros, enfim, se eu preciso caminhar, se eu preciso ir para academia, se eu preciso trabalhar, se eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender que eu preciso fazer isso hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã ainda não existe. Não aconteceu o amanhã ainda para mim e para você. O ontem, se eu não fiz, já foi, eu não consigo mudar essa história, mas eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo agora, então eu acordei, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer minha atividade física, eu preciso correr, eu preciso me exercitar, então eu vou fazer. E eu estava no meio do caminho e assim, acontece em tudo na nossa vida, dá vontade da gente desistir em tudo que a gente vai fazer porque é difícil, porque tem um preço a ser pago. E aí eu olho assim e falo assim, não vou correr não, eu vou andando hoje porque à noite eu vou jogar futebol e eu vou me exercitar mais ainda. E aí eu olhei e falei assim, não, é só hoje. Porque eu não sei à noite se eu vou ter a oportunidade mesmo de jogar futebol ou não. Porque pode acontecer algum compromisso, pode acontecer alguma coisa que eu não consiga ir. Então eu preciso pagar o preço agora de manhã, eu vou pagar o preço agora de manhã. E eu completei todo o percurso que eu precisava fazer. E tá tudo certo, cheguei em casa, já tomei um banho gelado, já comecei a estudar, já comecei a preparar a live aqui, comecei a organizar alguns outros processos que tem ali. Algumas oportunidades estão chegando e coisas grandes vão começar a acontecer e vocês vão acompanhar tudo aí. Mas por quê? Porque você tem que estar atento. E o fato de você começar já as atividades pela manhã, observando tudo que tem que ser feito, fazendo o seu devocional, fazendo a sua conexão com Deus ali, tendo a sua conexão com a fonte, com aquele que te traz a inspiração, do seu jeito, da sua maneira, do jeito que ele gosta de falar com você, fica muito mais fácil para você começar o seu dia. E agora, o meu dia já foi muito produtivo, porque desde as 5h17 da manhã que eu acordei, até agora eu já fiz um monte de coisa.
um monte de coisa aqui que eu precisava fazer aqui em relação aos meus cursos, em relação às mentorias, atualização de plataforma e tantas outras coisas. Eu já assisti várias outras lives, já recebi várias outras informações e agora quando chega às 8 horas da manhã, eu fico olhando assim pro relógio, né? Olha aqui, na verdade para a tela do computador. Eu fico olhando aqui pro relógio no computador porque eu não vejo a hora de chegar às 8 horas para eu poder vir aqui e transbordar o meu conhecimento. Aquilo que você está pegando aqui na live, as informações que você está pegando, o aprendizado que você está tendo aqui na live, não vai fazer sentido nenhum se você não sair dessa live aqui e começar a compartilhar ele com outras pessoas. Não vai fazer sentido. Então o que eu faço? Muitas vezes eu pego informações de outras lives e já venho aqui compartilhar com vocês, porque eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo. Ó, tem vários livros aqui, aqui é outro que está na releitura aqui, ó. Na verdade eu já li esse daqui e agora eu quero ler esse mais completo aqui. Mas ó, tem vários outros livros aqui que estão no processo de releitura, mas eu estou estudando aqui forte, firme sobre inteligência emocional. E agora tem também, a semana que vem a gente vai fazer uma formação de palestrantes, né? Vou ministrar uma formação de palestrantes, ensinar as pessoas a palestrarem. Então estou muito focado em desenvolver esse conteúdo porque eu sei que as pessoas querem falar e elas precisam falar para outras pessoas, mas elas precisam ter as orientações corretas, porque eu sei como falar, eu sei como organizar um evento, eu sei como colocar pessoas dentro do evento. Eu preciso ensinar essas pessoas a fazerem isso. Eu sei como escrever um livro e é por isso que eu tenho uma mentoria para ajudar as pessoas a escreverem um livro. Aliás, estou indo para o terceiro livro que vai ser lançado agora em março. Já está no processo aí. Já está escrito, agora já está no processo de diagramação e provavelmente a semana que vem já vai começar a ser produzido. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse terceiro livro que é chamado Imparável. O superpoder em pessoas comuns. Esse vai ser o nome do próximo livro. Depois a gente conversa mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer para você? Que você aproveite as oportunidades que você tem. E todos, o seu dia é um presente. O seu dia é um presente. O seu dia é uma oportunidade. Se você está tendo a oportunidade hoje de estar junto com a sua família, olha para o lado e agradeça a Deus pelas pessoas que Ele colocou na sua família. Agradeça realmente, seja grato pelas pessoas que estão aí com você, pela oportunidade de estar junto com eles. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão tendo a oportunidade de estar junto com seus familiares. Sabe por quê? Eles foram embora já. Já é tarde, porque muitas pessoas só queriam um abraço. Muitas pessoas só queriam um carinho hoje do seu pai, da sua mãe, e eles não estão mais aí. Mas você tem a oportunidade. Às vezes você tem o seu pai, a sua mãe aí, ou às vezes você tem os seus filhos. Proporciona esse momento para eles. Não deixe essa oportunidade passar. Abrace, beije, fala o quanto você ama eles. Porque isso é importante. Isso gera uma conexão, isso gera um fortalecimento entre a família. E às vezes a gente deixa essas oportunidades passar. Às vezes você não fala para sua esposa, para o seu esposo, um eu te amo. E aí você deixa a oportunidade passar e você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Você não sabe o final do dia. E se não acontecer nada? Tá tudo certo. Você só plantou uma semente, você gerou um resultado e amanhã você faz tudo de novo, porque é só hoje. Nós temos controle só sobre o que nós estamos fazendo agora. Nós só conseguimos mudar o nosso futuro só com as atitudes que nós estamos fazendo agora, mas nós não temos controle porque o amanhã ainda não chegou. Não fluiu ainda, não nasceu o dia de amanhã. Mas hoje você pode ser melhor do que você foi ontem, 1% todos os dias, lembra? Você tem a oportunidade hoje de ser melhor do que você foi ontem. E se você for 1% melhor do que você foi ontem, você já tem um grande resultado aí na sua vida, porque você está sendo melhor do que você foi ontem. Mas para isso a gente precisa o quê? A gente precisa estar atento, observar as oportunidades, observar o momento, observar as ofertas que estão chegando na nossa vida, estão alinhadas com o nosso propósito, vai tirar do propósito, vou ter que investir força, energia, dinheiro num caminho errado? Não vai. Não entra nessa porque é furada. Ah, mas vai trazer um bom retorno financeiro. Não entra nisso porque nem tudo é sobre retorno financeiro. Nem tudo é sobre retorno financeiro. Fica mais um pouco onde você está, porque daqui a pouco esse retorno financeiro vai chegar dentro do seu propósito, dentro daquilo que você precisa fazer. Então as distrações vêm todos os dias para tirar você da direção, para tirar você do caminho, para tirar você do lugar onde você está, para tirar você da vida que você está buscando, dos seus objetivos, do alvo que você tem, e você precisa seguir o seu planejamento. E se for preciso, mude o planejamento, ajuste as rotas para que você consiga chegar ao seu destino final. Não é tão difícil assim, mas precisa de uma entrega, precisa pagar um preço para tudo que você for fazer.
Como a Fernanda falou aqui, ó, é fazer mesmo quando a gente não quer fazer. E a maioria das coisas que você tem que fazer, você não vai querer fazer. Sabia disso? A maioria das coisas que você vai ter que fazer para crescer, para ter uma vida próspera, para viver ali, como a gente falou, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para sair do lugar, para ter resultados, para crescer, para desenvolver, enfim, para tudo na sua vida. A maioria das coisas você vai ter que fazer mesmo sem você querer. Sabe por quê? Porque precisa ser feito. E é só você fazer o que precisa ser feito. Você não precisa fazer nada de extraordinário. Sabe por que as pessoas têm resultado hoje? É porque as pessoas fazem aquilo que precisa ser feito. Tem um ditado aí que é até clichê, né? Você ouve direto ele, mas faz muito sentido. Fala que as crianças, elas fazem aquilo que elas gostam. E de fato, você não consegue obrigar a criança a fazer aquilo que ela não gosta. Porque ela já está ali com a essência. Ela veio da essência do Criador. Ela veio da fonte. Então ela sabe. A gente vai instalando alguns drives nelas ali que não faz muito sentido. Vitória, bom dia. E aí, o que vai acontecendo? Elas vão perdendo de acordo com que elas vão crescendo. Elas vão se distanciando dessa essência. Mas o que acontece? A criança, ela faz aquilo que ela gosta. E se ela não gosta, fica claro na cara dela que ela não gosta. Ela não quer fazer mais isso daqui. E não tem o que você faça. Você pode querer obrigar a criança ali, ela não vai fazer. Ela vai chorar, ela vai gritar, não quero, não quero, não quero, não quero. E ela não vai fazer. Porque ela faz aquilo que ela gosta. E se você souber como conduzir ela e fazer com que ela goste, pode até ser que você tenha um proveito naquilo ali. Mas o adulto não. O adulto já não pode fazer mais o que ele gosta, ele tem que fazer o que precisa ser feito. Então, criança faz o que gosta e o adulto faz aquilo que precisa ser feito. Garanto que você não sai todos os dias trabalhar porque você gosta, se você tivesse a oportunidade, você escolheria os dias que você está animado e iria trabalhar. Não, vou trabalhar só o dia que eu estou animado, pode ser? E eu vou continuar ganhando a mesma coisa e, aliás, no final do mês ainda quero um aumento. É assim? Não é. Você tem que sair, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que dar resultado. Ah, eu trabalho como autônomo, eu tenho que vender. Então você vai ter que vender. Se você não vender, as coisas não vão acontecer. Ou seja, você não faz aquilo que você gosta, mas você faz aquilo que precisa ser feito. Ah, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o que eu faço. Sim, mas tem dia que às vezes você não acorda animado para poder fazer aquilo, mas você tem que ir. Então você não faz só porque você gosta. Às vezes você faz porque você recebe por aquilo. Então, por mais que você goste do que você faça, tem dia que você não quer fazer. Tem dia que você não acorda tão animado para isso. Mas precisa ser feito. Porque alguém tem que fazer. Alguém tem que cumprir. Você que às vezes é dona de casa. Trabalho de casa tem o tempo todo. E todo dia a mesma coisa. E às vezes você não gosta de fazer. Mas tem que fazer. Tem que fazer comida. Tem que alimentar os filhos. Tem que fazer compra. Tem que pagar as contas, e aí vai. A gente não gosta muitas vezes de fazer algumas dessas coisas, mas tem que ser feito. E se você não fizer, tem sérias consequências, não tem? Então, na nossa vida é a mesma coisa. Na nossa vida é da mesma forma. Quando você não faz aquilo que precisa ser feito, você tem consequências. Tem consequências. E às vezes a consequência é ficar no mesmo lugar que você está e não ter resultado nenhum. Daí você olha para um lado, não vê resultado. Você olha para o outro, não vê resultado. Você olha para cima, não vê resultado. Você olha para baixo, não vê resultado. Aí você entra numa zona de conforto. Aí seu cérebro entra num processo de economia de energia. E aí você vai ficar cada vez com menos resultado e com menos vontade de fazer as coisas. Isso acontece muitas vezes na própria leitura, por exemplo. Se você tem o hábito de ler e você fica alguns dias sem fazer a leitura, quando você volta a fazer a leitura, você já não tem aquela mesma concentração que você tinha antes. Por quê? Você deixou de fazer aquilo que precisava ser feito e por algum motivo, né, você vai ter que voltar e aí você vai ter que acostumar o seu corpo de novo a fazer aquilo. Se você ficar vários dias sem fazer atividade física, Fernanda mesmo, se deixa ficar vários dias sem correr e entrar, por exemplo, numa corrida de rua, não vai ter o mesmo rendimento do que as outras corridas. Por quê? Deixou de fazer aquilo que precisava ser feito. Ficou vários dias sem treinar, ficou vários dias sem correr e agora vai chegar e vai querer correr e vai querer ter o mesmo resultado, o mesmo desempenho naquele processo. Não vai acontecer, porque não pagou o preço que precisava ser pago. E se você intensificar, se você melhorar esse processo, se você melhorar os seus tempos, você vai chegar lá numa corrida oficial e aí você vai ter um rendimento muito melhor, porque houve uma preparação. Ah, mas eu não queria, mas fez. O fato de você ter feito faz com que gere um resultado melhor ainda do que você estava esperando. Mas existe um caminho a ser seguido.
E você precisa caminhar. Ana, bom dia. Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Então para de dar desculpa. Para de dar desculpa. E a gente faz muitas vezes isso. A gente fica dando muita desculpa. A gente fica colocando um monte de empecilho para fazer aquilo que a gente precisava fazer. Então é momento da gente tomar essa consciência, da gente fazer aquilo que precisa ser feito, da gente ter essa mudança de mentalidade, porque a mudança de mentalidade vai fazer você enxergar as oportunidades que estão à sua frente. Qual que é a oportunidade que você está esperando hoje? Qual é a oportunidade que você está buscando hoje? Faça essa pergunta para você. Qual que é a oportunidade que eu estou esperando hoje? O que eu preciso para mudar a minha vida? O que eu preciso para mudar a minha história? O que eu preciso para mudar a história da minha família? O que eu preciso para deixar um legado na minha geração? O que eu preciso para deixar uma marca nos meus filhos, para deixar uma marca nos meus netos, nos meus bisnetos? O que eu preciso para poder seguir rumo ao meu propósito? Para ser destaque, de repente, para abrir minha própria empresa? Eu não sei o que você quer, mas o que você precisa fazer para isso? Qual que é o preço que você precisa pagar? São 4 anos de faculdade? Você precisa parar de estudar? São 4 anos de faculdade? Então você vai ter que fazer o teu vestibular e passar nesse vestibular e se matricular e pagar de repente a mensalidade se não for uma universidade pública. E se for a pública, você vai ter que esperar até o tempo do Enem agora, se você não fez o ano passado. E aí para o ano que vem você começar a entrar nisso daí. Tá vendo como que tem um preço? Não dá para ser do jeito que você quer, mas tem que ser do jeito que é preciso. Nem tudo está no seu controle, nem tudo está nas suas mãos. Marcos, bom dia. Tem um preço. Tudo que você vai fazer tem um preço a ser pago. Então não ache que as coisas vão cair do céu. Aliás, não cai nada do céu. Tá? Não cai nada do céu. Nada. Ah, mas a chuva cai do céu. Não, ela cai de uma certa altura, tá? O céu é muito maior. O céu é muito mais longo. Depois, se você tiver uma certa altura, você vai ver que não tem chuva lá em cima. Muito bom ter você aqui também, Marcos. Então, vai. Só vai. Só vai, faz aquilo que precisa ser feito. E outra, só hoje. Você precisa fazer hoje. E quando chegar amanhã, lembra que é só hoje. Só mais um dia, só mais uma vez. Faz. E vai crescendo 1% todos os dias e vai crescendo. E aí quando você olhar assim, você vai ver o resultado acontecendo ali na sua frente. Você vai ver o resultado acontecendo na sua vida. Você vai ver as coisas fluindo. Você vai ver o teu crescimento. Você vai ver as pessoas que estão à sua volta sendo impactadas por tudo aquilo que você está fazendo. Aliás, quando você começa a transbordar, quando você pega o conhecimento, igual eu tô falando aqui, quando você pega o conhecimento aqui da live e você já sai transbordando na vida das outras pessoas, você vai ver que você começa a mudar a história de outras pessoas também. Às vezes você chega aqui e você não quer apertar para compartilhar, para chamar outras pessoas, ou você compartilha muitas vezes e as pessoas não querem vir. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas pega tudo o conhecimento que você está recebendo aqui e conversa com as outras pessoas. Faz o seguinte, em vez de ficar conversando com as pessoas sobre política, em vez de ficar conversando com as pessoas sobre futebol, em vez de ficar conversando com as pessoas sobre religião, conversa com essas pessoas sobre produtividade, sobre crescimento, sobre desenvolvimento, sobre o que está acontecendo na sua vida, sobre os conteúdos que você está absorvendo, sobre o estudo que você está tendo, o livro que você está lendo. Compartilha esse conhecimento com as pessoas, porque senão não faz sentido você ler, não faz sentido você estudar, não faz sentido você ficar aqui 1 hora muitas vezes nessa live aqui pegando todo esse conhecimento se você não aplicar, se você não colocar em prática, se você não transbordar na vida das pessoas. Não faz sentido. Não faz. E o que eu estou fazendo aqui, transbordando para vocês, é porque eu tenho recebido esse conhecimento. Ed Siqueira, bom dia. Porque eu estou recebendo esse conhecimento, porque eu tenho mentores, porque eu estudo, porque eu leio e eu tenho que pegar todo esse conteúdo que eu tenho, que eu absorvo e preciso transbordar. Eu venho para a live, aí eu vou para os workshops, aí eu vou para as mentorias, aí eu faço as imersões, aí eu faço os treinamentos e eu arrumo formas de transbordar e automaticamente obriga eu ter que estudar ainda mais para poder me aperfeiçoar dentro daquilo que eu faço. Ou seja, eu tenho que fazer aquilo que precisa ser feito. Porque se eu quero resultado, eu tenho que pagar um preço para aquele resultado que eu estou querendo. Se eu quero um resultado, eu preciso fazer o que precisa ser feito para gerar aquele resultado. Se você não está tendo o resultado que você quer ainda, é porque você não fez o que precisava ser feito para gerar aquele resultado. Mas lembre-se, você só precisa fazer hoje. Hoje. Hoje é mais um dia para você fazer aquilo que precisa ser feito. Hoje é mais um dia para você fugir
das armadilhas. Hoje é mais um dia para você fugir das distrações. Hoje é mais um dia para você se manter firme. Hoje é mais um dia para você fugir do vício. Hoje é mais um dia para você ter saúde, para você exercitar o seu corpo. Hoje é mais um dia para você ler um livro. Hoje é mais um dia para você se conectar com Deus. Hoje é mais um dia para você de repente entrar numa mentoria, para você assistir uma live, 2 lives, 3 lives, acompanhar pessoas que realmente estão transbordando. Aliás, o Marcos é um cara que tem transbordado, também é mentor, tem ajudado muitas pessoas. Já segue ele aí para você acompanhar o conteúdo dele. Mas olha, busque aquilo que precisa ser buscado para você. Saia do lugar, resolva hoje, tome atitude, aproveite a oportunidade que você está tendo hoje. Todos os dias você tem um dia de oportunidade, então aproveite essas oportunidades. Eu falei essa semana aqui que algumas oportunidades você vai até elas. Outras oportunidades vêm até você. Só que tem algumas oportunidades que nem você e nem ela sabem onde vocês estão e não conseguem ir um até o outro. E às vezes você vai precisar fazer o quê? Gritar para essas oportunidades. Um detalhe interessante que eu estava vendo, estava estudando, eu falei essa semana aqui, eu falei sobre oportunidade, falei sobre o jovem rico, que a Bíblia fala, né? O jovem rico teve uma oportunidade, ele acessou Jesus e Jesus deu a oportunidade e ele não quis porque não estava nas condições dele. Logo depois, Jesus se encontra com um cara chamado Zaqueu, estava subido numa árvore. Jesus fala para Zaqueu, olha, desce depressa, porque convém ficar na sua casa. Então Zaqueu aproveitou a oportunidade, recebeu Jesus na sua casa e teve a oportunidade de salvação. E Jesus não pediu nada para ele, ele foi lá e deu a metade das coisas que ele tinha aos pobres. 2 pessoas nas mesmas condições que tomaram decisões diferentes diante da oportunidade. Entre eles teve um cara chamado Bartimeu, que não teve nenhuma das 2 oportunidades, que não sabia nem o que estava acontecendo, porque ele era cego, perguntou para as pessoas falaram, olha, Jesus está passando por aqui, e quando ele entende quem que era Jesus, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandam ele calar a boca. O que ele faz? Ele grita ainda mais alto. Ele chama a atenção de Jesus, Jesus para, e aí manda trazer ele, e quando chega lá, Jesus fala, o que você quer que eu faça para você? Ele fala assim, eu quero ver. Jesus fala assim, então, veja, porque a tua fé te salvou. 3 tipos de oportunidades, 2 nas mesmas condições e um em condição totalmente diferente. Um acessou Jesus, teve a oportunidade de acessar e dispensou. Outro não acessou Jesus, Jesus acessou ele. E o outro, nenhum dos 2, ele gritou e ele chamou a atenção da oportunidade e ele teve o seu benefício diante dessa oportunidade, porque ele não deixou a oportunidade passar. Outro cara que eu falei essa semana é sobre Davi. Ele teve várias oportunidades. Ele foi ungido rei ainda como menino. Ele teve a oportunidade de defender as ovelhas de um urso, de um leão. Isso trouxe uma formação para ele. Quando ele vai para o campo de batalha, ele vê o gigante e as pessoas ali, os soldados ali, com treinamento militar, com armas, com armaduras, com proteção. Ninguém tinha coragem de encarar aquele gigante. Aí ele vai ali, diante daquela situação, quer saber o que está acontecendo. Alguém fala para ele, olha, esse gigante está desafiando a gente aqui. E o rei ofereceu alguma coisa para quem matar isso daí. Ofereceu muita riqueza, isenção de impostos para a família, ofereceu até a filha dele. Ou seja, o cara que matar esse gigante vai ser genro do rei e provavelmente vai estar lá dentro do palácio, né? Aproveitando do bom e do melhor, e pode ser o futuro rei. Davi já sabia da sua unção, ele vai lá e ele fala assim, eu vou enfrentar esse gigante. As pessoas querem colocar rótulos nele, as pessoas querem colocar armadura nele. Ele falou assim, ó, não sirvo para isso, eu não tenho treinamento para isso, eu não me encaixo nesse perfil, eu vou fazer da forma que eu fui treinado para fazer, de como eu defendo as minhas ovelhas lá no meio do pasto, porque até o momento eu sou pastor. E ele vai lá, pega as suas pedras e ele vai e derruba aquele gigante, pega a espada daquele gigante, corta a cabeça daquele gigante, e aí eles têm uma vitória em cima daquele povo que estava afrontando ele. A vida dele muda a partir do momento que ele aproveita a oportunidade, porque ele passa a ser um chefe, ele passa a ser um capitão. Ele passa a liderar outros homens e ele vai para frente de outras batalhas. E Deus usa a vida dele, Deus abençoa a vida dele e ele começa a vencer várias batalhas. Isso gera uma indignação no rei. Porque o pessoal está gostando mais desse cara do que de mim. O povo está cantando mais o nome de Davi do que o meu. Isso vai ameaçar o meu trono. O rei faz o quê? Saul tenta matar ele várias e várias vezes. Ele foge. Ele tem um processo aí de ser perseguido. Ele vai parar dentro de uma caverna. E o que acontece nessa caverna?
os improváveis, aqueles excluídos da sociedade, eles encontram Davi ali naquela caverna. Eles sabem que Davi está ali naquela caverna e eles vêm se reunir junto com Davi. O que Davi tinha para oferecer para esses caras? Você parou para pensar? Na condição que ele estava? Ó, o Marcos falou aqui, ó, uau, que colocação maravilhosa. O Paulo falou, e tem oportunidades que só vão chegar até você através de outras pessoas. Exatamente, o network. Então, se você não gerar esse processo, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui nesse processo, quando Davi estava na caverna e as pessoas vieram até ele. Davi tinha alguma coisa para oferecer para esses caras? Fala para mim. Você acha que Davi tinha alguma coisa para oferecer para esses caras? De coração mesmo. Você acha que Davi tinha alguma coisa para oferecer para esse cara? Davi não tinha nem onde dormir. Davi estava correndo. E quem se aproximasse de Davi corria risco de vida também. Porque o foco estava em prender, matar Davi, sei lá. Davi estava fugindo. E aí os caras vêm até ele e falam assim, ó, nós vamos ser aqui comandado por você. Ei, às vezes você acha que você é um coitadinho, às vezes você acha que você é pequenininho, às vezes você acha que você está numa situação vulnerável, às vezes você acha que você não tem condições, mas as pessoas começam a vir até você porque você tem algo diferente para oferecer para elas. Você tem aquele espírito de líder, você tem aquela unção de guerreiro, de valente que conduz as pessoas, que transforma a vida das pessoas, e você ainda está com a boca fechada, você ainda não quer falar para as pessoas sobre o amor de Deus, você não quer falar para as pessoas como que elas fazem para ter um processo de transformação. Sabe por quê? Você está olhando para a sua condição, mas você não está olhando para aquele que te chamou e te colocou ali diante daquelas pessoas para transformar a vida deles. Davi não pensou duas vezes, ele começa a comandar aquelas pessoas e ele reúne o melhor exército. Aliás, a história diz, alguns pesquisadores dizem que foi o exército mais temido de toda a história. Nem os Estados Unidos hoje bota medo quanto o exército de Davi botava nas pessoas. Lógico que estamos falando de condições diferentes, mas os caras, eles não tinham medo de gigante, eles não tinham medo de exército nenhum, eles não tinham medo porque eles estavam ali sendo treinados por alguém que foi chamado para ser um rei. E aliás, ele entrou para a história, né, como homem segundo o coração de Deus. E aqueles homens estavam dispostos a dar a vida por Davi. Dispostos. A Bíblia diz que um deles, a espada chegou a colar na mão dele de tantas pessoas que ele matou. Ou seja, eles iam para o campo de batalha com um número bem menor do que as outras pessoas. E cada um matava 300, 400, 500 pessoas, sei lá. Mas eles matavam, eles faziam aquilo que precisava ser feito. E Davi estava ali no comando daquelas pessoas. Alguém que não tinha nada para oferecer, estava liderando um grande exército. Daqui a pouco virou rei. E daqui a pouco essas pessoas estavam lá no palácio, servindo ao rei. Como generais, como comandantes. As oportunidades. Às vezes você olha ali e você fala assim, não, o que esse cara aí vai fazer? Quem que é essa pessoa aí? Ou eu vou falar isso para as pessoas? Você não faz ideia ainda onde você pode chegar. Você não faz ideia de onde Deus pode te levar. Quais são as conexões que Deus pode fazer? Quais são as portas que Deus pode abrir? Você não faz ideia ainda de como você pode estar daqui 15, 20, 30, 40, 50 dias. Eu vi pessoas no processo de um ano, com separação, casamento arrebentado, dívida, empresa falida, sem dinheiro nenhum. E no processo de um ano, está sentado na mesa de milionários. E aí? Como que você explica um processo desse? É fazer aquilo que precisa ser feito. É pagar o preço. É correr. É fazer todos os dias, mesmo que você não tenha vontade. Lembrando que você só precisa fazer hoje, porque amanhã você não tem controle. Você pode até planejar, mas você tem controle só sobre o que você está fazendo agora, porque o amanhã não chegou. Então faça hoje aquilo que precisa ser feito. Amanhã, quando chegar, faça amanhã aquilo que precisa ser feito amanhã. Mas faça aquilo que precisa ser feito, porque senão as coisas não vão fluir, as coisas não vão acontecer, você não vai sair do lugar, vai gerar uma certa indignação, você vai entrar na sua velhice, você não produziu nada, você vai ficar chato, ninguém vai querer ficar perto de você, porque você não tem nada para oferecer para as pessoas. Então, pega tudo que você tem agora e começa a transbordar na vida das pessoas. Começa a transbordar. Pega essa live aqui, sai dessa live aqui e já começa a compartilhar com as pessoas sobre a oportunidade.
Começa a falar para as pessoas sobre oportunidade. Eu tenho certeza que vai gerar outras oportunidades para você. Sabe o que aconteceu esses dias? Eu tinha uma programação para escrever o meu terceiro livro agora no início de janeiro. Sobrou tempo, eu escrevi ele em 3 dias, antes do Natal. Terminei ele antes do Natal. Sabe o que gerou? Gerou o resultado de outros 2 livros, porque depois disso eu fui desafiado a escrever outros 2 livros em 3 dias. E outros livros que já vão ficar prontos aí. Ou seja, 3 livros em 7 dias. 3 livros em 7 dias. É impossível? Para alguns sim. Mas hoje para mim não mais. Dá para fazer. Dá para fazer. Se a gente quiser, dá para fazer. Se você quiser sair do lugar, dá para fazer. Então, fique com essa mensagem, fique com essa palavra. Segunda-feira a gente está de volta aqui às 8 horas da manhã para a gente bater um papo, tomar um café junto, falar sobre outros assuntos. Só vou revelar o assunto da semana que vem na segunda-feira, para esperar você por aqui, para a gente bater um papo. Aliás, café é sinônimo de bate-papo, né? Eu gosto muito disso, né? A gente toma um café e a gente bate papo e fala sobre vários assuntos. A gente encerra a semana da oportunidade e a semana que vem a gente volta aí com outro tema para a gente poder transbordar na vida de vocês. Mas lembre-se, só hoje, tá? Faz hoje o que precisa ser feito. Então é a oportunidade de você ter a oportunidade. Marcos, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que ficaram na live aí. Muito bom ter vocês por aqui, gratidão. E bora pra cima, né? Faz o seguinte. Vai lá cuidar do seu dia, vai lá cuidar da sua vida, vai lá cuidar da sua família, vai transbordar na vida das pessoas. Tá? Tem muita coisa para acontecer e não tenho dúvida que se você fizer aquilo que precisa ser feito, você vai entrar no processo de decolagem na sua vida. Fique na paz, ótimo dia e bora transbordar.